Olá, seja muito bem-vindo ao nosso BMC New Dia, ou o programa da BMC News focado no mercado, dos mercados alternativos, né? Então a gente aqui fala sobre absolutamente tudo que não tiver a ver com bolsa de valores ou criptomoedas é neste programa. Então a gente já falou aqui nessa temporada sobre investimento em vinho, obra de arte, setor imobiliário, de tudo quanto é maneira, né? Airbnb e tudo mais, inteligência artificial, e hoje nós vamos falar de um assunto que eu gosto bastante. É um assunto que é um dos mercados que mais dá dinheiro, inclusive no Brasil hoje, que é o marketing. Vamos falar de marketing de influência, como é que esse marketing tem mudado. Isso fala muito sobre comunicação. Eu tenho a honra de receber meu xará aqui, Rafael Coca, que é fundador da Spark. Seja muito bem-vindo, Rafael. Obrigado pelo convite. Vamos lá, me conta um pouco por que você está aqui para falar de marketing, né? Para o pessoal de casa conhecer sobre você, fala um pouco o que é Spark e tudo mais, pessoal se ambientar aí um pouco sobre o assunto que a gente vai comentar hoje. Legal. Bom, o mercado que eu estou inserido hoje é esse que você colocou, o marketing de influência, que é uma área da comunicação que se desenvolveu muito nos últimos anos, especialmente durante e pós a pandemia. Que é essa disciplina que usa as redes sociais, as plataformas de tecnologia e os influenciadores como canais de comunicação. Então, nosso trabalho enquanto empresa é dar suporte para as marcas, as mesmas que estão na rádio, na TV, na revista, no jornal, na internet, e que entenderam que o meio para elas se conectarem com sua audiência, o seu público-alvo nas redes sociais seria através dessas pessoas que construíram canais de comunicação reconhecidos, intitulados como influenciadores digitais. A gente montou uma empresa há 10 anos, a Spark, com essa finalidade, e a gente, felizmente, hoje pode dizer que somos um dos líderes de mercado, atendendo grandes anunciantes e acompanhando a evolução desse segmento, que felizmente ele cresce duplo dígito ano após ano, tem projeção de continuar crescendo, e o Brasil é um país, como tudo na publicidade e na comunicação, que é um grande expoente, uma grande força, também, assim como na publicidade, no marketing de influência. E é muito louco, né? Porque isso passa muito com a história da própria BMC. A BMC ela nasceu como um canal do YouTube, né, com 1.000 inscritos, que foi construída, o cenário foi construído à mão pelos fundadores, literalmente, sem nenhum investimento multibilionário, coisa que, se você pega anos 60, anos 70, seria impossível de acontecer, né? Você pega ali a maneira que a Globo foi construída, que o SBT foi construído, que a Record foi construída, sempre teve um investimento multimilionário com grandes cenários ali e tal, e a BMC ela conseguiu, com 1.000 inscritos, disparou tal, e foi para TV a cabo, hoje tem um monte de gente. Então, isso mostra um pouco como é que tem rolado hoje o mercado, assim, a galera que geralmente começa com o canal do YouTube, começa com a página do Instagram, o negócio vai tomando uma proporção tamanha que do nada atinge milhões de pessoas. O que a rede social proporcionou foi voz para todo mundo. Então, você democratiza o acesso ao microfone quando você passa a poder abrir no YouTube, no TikTok, no Instagram, no Snapchat, no Facebook, em qualquer uma dessas plataformas sociais que hoje até não se identificam mais como uma rede social, mas sim como uma plataforma de entretenimento. Você abre um canal, você tendo essa capacidade de construir um conteúdo que cria uma audiência, engaja com essa audiência, retém essa audiência, você virou um veículo de comunicação. Então a rede social ela empoderou cada um de nós indivíduos com um aparelho aqui na mão de se tornar um comunicador. Então esse é o movimento que acontece. Se por um momento você dependia, você queria ser apresentador e precisava encontrar um espaço naquele buraquinho daquele canal de TV que já estava lá com a grade dele definida, hoje em dia você pode abrir um canal e começar a criar conteúdo, e aquilo vai ser tão potente e vai ter um alcance talvez até maior do que você teria nos meios tradicionais. Então essa foi a disrupção que as redes sociais trouxe para o mercado de comunicação. E aí, por exemplo, você tem hoje, inclusive, uma lógica de a pessoa quando cria um canal do YouTube ou uma rede social, enfim, bem feita, ela consegue gerar um ganha-pão para a vida dela, né? Coisa que era inimaginável antigamente, você ganhar dinheiro na comunicação sozinho, em casa, de maneira até mesmo gratuita, né? Se você for pensar ali, vai ter o custo de equipamento e tudo mais, mas é um custo muito menor do que, né, ela teria antigamente, não? Então a pessoa consegue hoje gerar uma liberdade financeira para ela em relação a... Os creators são empreendedores. Quando você... Assim,
Tem algumas maneiras que esses empreendedores, esses creators, esses influenciadores digitais conseguem monetizar. A mais reconhecida é quando você cria conteúdo e tem algumas plataformas como o YouTube que ele remunera o creator com base na audiência. Então, só de você ter ali uma audiência, que é a audiência na qual o Google vai monetizar, porque ele vai vender anúncio e ele precisa ter onde veicular aqueles anúncios. Então, ele divide a receita dele com o criador de conteúdo. Então, ali ele vai ganhar de maneira, vamos chamar assim, passiva, porque é o Google que está trabalhando para vender espaço dentro da sua plataforma chamada YouTube, e quem está produzindo o conteúdo que vai abrir esse espaço é o YouTuber. Mas aí ele também tem as parcerias com as marcas, porque as marcas começam a procurar diretamente o creator. Então tem rede social que ele te remunera pela sua audiência, tem rede social que não remunera, como o Instagram, ele não remunera pela audiência que você gera, mas ele é ali o canal para você fazer as publis, como chamam, que é você fazer as parcerias com marcas. Só que isso é uma parte da creator economy, porque você vê os creators que passam a ser donos de marcas, donos de empresas, que têm o seu curso, tem o seu produto, tem a sua faculdade. Então, ele acaba usando essa projeção que ele ganha através das redes sociais para criar uma marca, e ele não viver tão somente da relação com as outras marcas. Ele pode ele próprio usar essa audiência que ele conquistou em favor dele. Então esse é um movimento que é muito mais forte nos Estados Unidos. Assim, você vê lá, é muito... faz parte do vocabulário de qualquer creator essa visão empresarial, de falar, eu quero deter mais coisas do que depender de paychecks. Aqui no Brasil, a gente, até falando da Faria Lima, quando brinca, né? O Wall Street já está vivenciando a creator economy, a Faria Lima menos. No sentido de pôr dinheiro para alavancar canal de YouTube, de comprar canal de influenciador. Então, a movimentação financeira, ela ainda está muito no viés publicitário. Marcas levando dinheiro para os creators. Mas tem um mundo aí para acontecer enquanto negócio, enquanto indústria. E aí, por exemplo, você pega lá nos Estados Unidos, você tem os exemplos muito claros. O MrBeast é um negócio que é muito maluco, um fenômeno. Para você que não está familiarizado com o MrBeast, tá tudo bem. Eu também descobri através do meu primo de 12 anos de idade, estava assistindo um vídeo dele, e aí eu falei, nossa, quem é esse cara aqui? Por que ele tem... sei lá, 30 milhões de inscritos. Ele é o maior youtuber do mundo. É o maior youtuber do mundo. Esse cara, ele basicamente, qual que foi a lógica dele? Ele foi reinvestindo no conteúdo num nível maluco. Então, assim, é vídeo dele falando, fui nadar com tubarões e olha no que deu. Sei lá, algo do tipo. E aí ele vai criando desafios pra galera. Então, tipo as Olimpíadas do Faustão, que tinha na TV, só que no YouTube e num nível absurdo, assim, que ele compra uma ilha e dá pra um seguidor. E aí o que acontece? Esse cara, ele manjou muito no negócio que na publicidade chama-se funil, que aí eu acho que é um conceito bom pra gente explicar. Topo de funil é a rede de pesca. Então, você me corrige se eu estiver errado, tá? Pelo amor de Deus. Mas o topo de funil é a rede de pesca. Então, um monte de gente vai entrar ali, então vai ser impactado por aquilo ali. Então o cara vai lá e fala, tubarão, fui pego por um tubarão e olha no que deu. Aí ele vai construir uma maneira, uma jornada, para ele te levar para alguma coisa, que no caso é o fim do funil. Então é a venda de um produto, é a assinatura, enfim, qualquer coisa do tipo. No caso do MrBeast, ele é tão inteligente que ele criou até uma marca de chocolate e vende, né? É muito louco isso. Então, você acha que primeiro, eu expliquei direito o conceito de funil? Sim, é isso. Tá tudo certo. Não, porque eu não sou publicitário, pelo amor de Deus. Mas assim, o cara hoje, é uma lógica dele conseguir dominar de ponta a ponta esse funil? Por isso que ele faz dinheiro? Bom, funil, então, realmente é isso, a maneira que a gente olha o momento, né? Tem gente que já fala que não é funil, é um ciclo, é um infinito, porque você não define muito bem, mas funil basicamente seria awareness, consideração e conversão. Em que momento que você toma conhecimento da marca, você passa a considerar e você compra. Então, assim, eu acho que o que tem de valor para a gente destacar é que o MrBeast ele é muito técnico em tudo que ele fez. Primeiro que ele quebra um pouco aquela lógica do vídeo com tripé em casa e um texto muito bom, e as produções dele são milionárias. E tem histórias de que ele já chegou a gastar mais de 1 milhão em episódio, achar que não ficou bom, joga fora. Então, realmente é uma indústria muito forte a dele. Tem muito dinheiro ali. Ele nessa
técnica dele, ele sabia exatamente como era a abertura do vídeo, como é que ele tinha que fazer para reter a audiência, qual é que era a inscrição que ele ia colocar lá na legenda. Então, muito também vem dele ser uma empresa muito técnica de como lidar com o algoritmo, com a plataforma social. Ele é gênio, né? Não tem jeito. Ele é gênio. E ele é um desses cases que virou muito maior do que um youtuber, né? Ele tem a marca de chocolate dele, ele tinha uma cadeia de hambúrgueres que não deu certo. Eu tive com o CEO da empresa dele há uns 3 anos e ele estava até perguntando como é que é no Brasil, que eu tenho intenção de ver, e estava falando do chocolate como, assim, e isso é importante, né? Também tem um pouco uma falácia de achar que o youtuber vai anunciar algo e vai começar a vender só porque ele tem audiência, e no fim do dia o marketing ainda são os 4 P's, e um dos P's é a distribuição, o outro P é o produto. Então o chocolate dele deslanchou mesmo a hora que ele tá lá no varejo físico. Então você vai no Target, você vai na 7-Eleven, você vai nos varejos físicos dos Estados Unidos, tem o chocolate dele. E é isso que fez a coisa acontecer. Então é uma junção de uma marca muito forte, de um bom produto, de uma audiência já cativa, uma comunidade, mas o produto tá lá na gôndola. Cara, então não tem tanta mágica como algumas vezes a gente escuta aí nesse mercado. Isso é muito louco, porque isso não passa só por, enfim, big youtubers igual o MrBeast, mas você pega, no caso até mesmo de patrocínio em TV, isso é uma coisa que muitas marcas, às vezes elas têm uma ilusão de que vou colocar na TV, isso vai me gerar resultado instantâneo e não preciso fazer mais nada. E não, na verdade a TV é só um holofote, né? Ela é o topo de funil. A gente tem esse mesmo problema, vamos dizer, porque como é muito propagado e realmente tem muitas vezes que com um story tem menina que esgota o estoque do biquíni, que esgota o produto, todo mundo acha que isso vai acontecer. E às vezes não é que foi um story, tem uma história, tem uma audiência já cativa, não é um contrato com uma relação pontual. Então esse imediatismo, que em alguns casos, talvez as exceções, ele realmente acontece, né, a gente falava da época que o Faustão no domingo, o cantor ia lá, ele lotava a agenda dele no dia seguinte, porque realmente era um canal de exposição muito forte e aquilo mexia ponteiro. Nem tudo é assim. Então, a exceção é isso, e não a regra. E aí, às vezes, tem essa expectativa de que faz o patrocínio e amanhã tem que já esgotar as vendas, senão o patrocínio não deu certo. E a gente fala muito, né, orienta nossos clientes, vinha falando que a escolha do influenciador, ela tá baseada no objetivo da campanha. E tem campanha que você tá querendo awareness, que você quer usar a projeção, que você quer o megafone, é um tipo de influenciador, e talvez aquele influenciador que vai te dar visibilidade não é o melhor para fazer conversão. E o que vai fazer conversão talvez não seja o melhor para dar visibilidade, e se sua marca não tem visibilidade, ele não vai conseguir converter. Então, assim, é que fala-se muito do nosso mercado, às vezes de um jeito simplório e só com os casos de sucesso, mas é uma indústria também, é uma indústria de comunicação. Então, o fato de eu empreender nesse segmento, meu sócio também é publicitário, a gente estava do lado do balcão por 10 anos, antes da gente resolver especificamente atender essa dor das marcas no marketing de influência, a gente percebe que as coisas são diferentes, mas são iguais. Você também construir a comunicação para ir para a televisão, para os meios tradicionais, com técnica, com estudo, com dados. Então foi essa visão que a gente trouxe para a nossa empresa, e eu acredito que muito do sucesso, porque é um mercado que atraiu muitos incumbentes, muita gente se habilitando a falar que sabe fazer marketing de influência, mas muitos ficaram pelo caminho, e a gente felizmente pode dizer que se posicionou e atingiu uma maturidade, um estágio de empresa que é conivente com o esforço e com tudo que a gente aportou para a empresa. Muito bacana. Vamos para um rápido intervalo e na volta tem muito mais BMC New Deal aqui nessa semana. Já voltamos. Bem-vindo de volta ao nosso BMC New Deal dessa semana, um papo muito bacana com o meu xará Rafael Coca, lá da Spark, que está comentando sobre publicidade, sobre marketing, sobre esse mercado. É um mercado, hoje a gente está falando de qual o tamanho desse mercado, assim, em cifras, por exemplo, porque o pessoal aqui do New Deal adora número, adora valor. A gente está falando qual o tamanho desse mercado hoje. E que bom que a gente tem números graúdos para o ambiente em que estamos.
Não tem uma fonte única, mas o Goldman Sachs ele fez um estudo que marketing de influência é um mercado, em 2023 foi um mercado de 250 bi de dólar. Quanto? 250 bi, com projeção de chegar o dobro, em torno de 470 até 2027. 470 bi dólar ano? Sim. Caraca, não, a gente tem que parar de ir no Instagram, é muito low profile. Eu tenho que começar a fazer uns negocinhos aí, cara. Pelo amor de Deus. É um mercado. E quando fala de creator economy, foi como eu comentei no outro bloco, né? A gente não tá falando só das publis, tá falando da indústria, do MrBeast, que é uma empresa que tem o seu chocolate, da Virgínia no Brasil, que é muito falada. Mas acho que é uma cifra que mostra... Vocês não chamam atenção do pessoal que tá em casa, eu não sei o que chama, cara. 250 bi é muito dinheiro de dólares. Você tá falando de publicidade em redes sociais, né, geralmente. Há um pouco, menos de um mês até, o novo CEO global da Unilever deu uma declaração entre algumas das direções que ele estava dando para a companhia. Uma delas é aumentar em 20 vezes o volume de influenciadores trabalhando a favor da Unilever. Caraca. Então, assim, a gente, nesses 10 anos, a gente foi do momento em que nem existia o termo marketing de influência, em que quando a gente empreendeu, tinham pessoas falando, vocês vão vender post? Qual que é essa história? A gente chegar no momento que a gente brinca que o marketing de influência está sentado na mesa hoje com o CMO, no mínimo, né, com o líder, o CMO, que é o número 1, geralmente, o cargo C-level de marketing nas empresas, e tem já os CEOs falando sobre essa disciplina. Então, realmente, não é algo marginal. Esse modelo de comunicação, ele gira ponteiro. A gente vê muitas empresas que teve aquele momento que ela começou a investir no digital e não só na publicidade tradicional, no offline, e do digital começou a migrar para as redes sociais. Então, hoje o Brasil já tem um equilíbrio. Por muito tempo, diferente dos Estados Unidos e Inglaterra, o Brasil era um mercado ainda de mais dinheiro indo para meios tradicionais do que digital. Hoje a gente já está equilibrado. E dentro do digital, o que mais cresce são as plataformas sociais. Agora, não tem o risco disso meio que uma hora saturar o mercado? Porque é muita gente... Assim, imagina, tem 220 milhões de pessoas no Brasil hoje. Você colocar que, sei lá, 1% disso vai querer virar influência em algum momento, e desse 1%, 0,1 vai dar certo, você está falando de 200 mil pessoas, salvo engano. Se eu não estiver errado aqui na minha matemática. Mas assim, não tem uma hora que pode ser que dê uma saturada e só seque a... O sonho é mais difícil, o mercado não. Todo moleque brasileiro quer ser jogador de futebol. Justo. Então, o que acontece é que não tem dinheiro e espaço para todo mundo. Não tem. Por isso que tem esse movimento de que se você é um creator, se você está nessa indústria, como é que você diversifica a sua fonte de receita? Qual é o seu play nessa indústria? Porque o play muito sedutor e muito propagado é do influenciador que abriu um canal, começou a criar conteúdo e ficou milionário porque as marcas foram atrás dele. Isso não se sustenta. Então, realmente, não tem lugar para todo mundo. E quanto mais ser influenciador, youtuber é a profissão do futuro, é o sonho, né? Muita criança declarando isso, mais difícil fica. Então, tem que olhar com esse... Assim, o mercado vai seguir crescendo. Agora, se esse mercado vai crescer na mesma proporção do que tem de gente querendo participar dele, não vai. Então, é esse jeito de olhar. Mas eu gostei da frase, o sonho é um, o mercado é outro. Né? Não é muito... por aí. E aí a gente estava falando um pouco também desses cases e tudo mais. Hoje o maior case do Brasil é a Virgínia? De assim, tamanho? Eu acho que assim, o expoente em termos de audiência com empreendedorismo, com venda, sim. Eu acho que a Virgínia tem realmente sido essa referência no Brasil, mas... tem muita gente fazendo também dinheiro de outras maneiras. Exato. É absurdo. Então você pode pegar desde o influenciador, o Fred, que começou como um participante de um programa de YouTube e virou um apresentador que está hoje na TV aberta e que é um creator super reconhecido. Você tem Mari Maria, que tem a própria marca, você tem a Boca Rosa. Então, o Brasil, como eu falei, ele é um mercado que, assim como na publicidade,
ele sempre estava lá no pódio, brigando com Inglaterra e Estados Unidos. No marketing de influência, na creator economy, ele também tem essa pujança independente da gente não estar no pódio da economia global. A gente, quando fala de negócios, de creators, do volume de creators, da maturidade do mercado, o Brasil segue também na Você acha que isso vem muito do fato do brasileiro gostar de torcer por uma história? Na lógica de, pô, a gente gosta de um time, a gente gosta de uma história. Cara, a gente gosta tanto que a gente tornou o debate político como se fosse time de futebol. Tem isso. Eu nunca fiz e não vi uma análise sociodemográfica ou mais filosófica, mas eu acho que tem muito assim da história do brasileiro, da gente consumir televisão, da televisão ter os atores, das novelas. Isso criou uma indústria muito mais conectada com pessoas do que outros países. A gente em algum momento teve uma operação ligada na América Latina, então eu estava na Colômbia, na Argentina, no México. E assim, lá o influenciador de 1 milhão de seguidores, ele era fora da curva. Aqui no Brasil você tem 1 milhão, ponto de entrada quase. Barreira de entrada. Você tem 1 milhão, senão você não está no jogo. Então, realmente, o povo brasileiro tem uma peculiaridade que eu acredito que influi muito na evolução do mercado. Histórias, torcida, conexão. O Big Brother, o que é o Big Brother no Brasil, que não é em nenhum outro lugar do mundo. É isso, as pessoas elas pegam muito essa torcida, né? Eu tava até pensando aqui, porque os nomes que você tinha comentado, eu lembrei do começo de cada um. Você pega, por exemplo, o Fred. Eu adorava o Desimpedidos, muito. E eu lembro até hoje de como é que o Fred entrou no Desimpedidos. Teve um concurso no Desimpedidos, na época para substituir o Mil Grau, que era um corintiano, e aí o Bolívia, do Desimpedidos, escolhe o Fred. Que o nome dele não é Fred, inclusive é Bruno. Alguém colocou na cabeça que ele era a cara do Fred. Parecia o Fred do Cruzeiro. E ele faz uma tatuagem escrito zoeira no corpo, mas ele conta a história dele. A história dele era super difícil, de que uma vez ele até conta. Nossa, eu lembro da história direitinho, que ele não tinha grana pra voltar pra casa de ônibus, e aí a moeda caiu da ponte, quase caiu, ele conseguiu, e ia saber que ia dar tudo certo. E hoje, cara. Virou o que virou, entendeu? O cara foi parar no BBB, na Globo, o cara é apresentador hoje no Globo Esporte. Tem uma coisa do brasileiro com a jornada do herói, você acha assim, e você pega assim, a Boca Rosa, mesma história, sabe, veio do nada. O Whindersson, cara, o Whindersson fazia vídeo com a câmera de trás do carro. O Rafa Vicente, que mora até hoje na comunidade. Então, isso com certeza, é uma oportunidade. Então, aquilo que eu falei sobre as redes sociais terem democratizado o acesso à comunicação, vamos colocar desse jeito, isso deu oportunidade para milhares de pessoas mudarem sua realidade, das suas famílias, de quem está ao seu redor. Então, com certeza é um caminho. Aquele cara lá de fora, o Keb Lame. Keb Lame. Ele só faz assim, né? Ele literalmente é gênio, pô. O cara virou hoje... Ele é o maior empresário, inclusive, de influencers do mundo, né? Eu tava lendo esses dias. Ele é agente, a empresa dele fatura quase bi por ano. Sim. É muito louco. O cara, tipo, ele era servente de obras. Assim, o Luva de Pedreiro aqui no Brasil, que teve também um momento aí de explosão, assim como o Keb Lame também. São diversos. E assim, isso é algo que pra gente que tá na indústria é importante, e é o lado ruim desses players, porque você tá muito bem hoje, amanhã vai surgir outro. Então, nosso papel, enquanto empresa, é amparar as marcas, sabendo qual que é a bola da vez, aonde que tá o que você precisa. E isso impõe uma dificuldade muito grande para quem quer ser influencer, para quem quer ser creator, porque o tempo todo você tem que estar nativa. O tempo todo tem risco de sair um novo meme, explodir um novo creator, ter uma nova moda, uma nova linguagem, uma nova rede social. O mercado é muito dinâmico. E isso traz uma insegurança e uma necessidade de ser inquieto, de de descobrir novos formatos para o creator. O creator que para no mesmo modelo não tem vida longa. Porque a rede social, ela é uma expressão, ela reflete a cultura também. E a gente está mudando. A sociedade está mudando, está buscando coisas novas. O que gostava ontem não gosta hoje. Então é interessante isso, porque é um mercado muito dinâmico. Eu estava vendo uma análise, não sei de qual publicitário que era, falando sobre como
o fato do Instagram, do WhatsApp colocar no momento que ele colocou o áudio 2.0, mudou a sociedade. Assim, no momento que o Netflix colocou pular pro próximo episódio automático, mudou a sociedade, porque a nossa cabeça ela não descansa mais. Talvez ela fique só virou uma máquina de consumir conteúdo. E para quem é criador de conteúdo, por exemplo, a BMC é uma criadora de conteúdo, se for ver, de mercado financeiro. É uma coisa muito louca, porque você tem que ficar se inovando toda hora, né? Porque senão o público vai embora, né? Você tem que ter clareza da sua vocação, da sua convicção, mas que isso vai te dar o guarda-reio. Porque você não vai poder só seguir em linha reta, porque a estrada está sendo construída em tempo real. Todo momento, né? E as pessoas elas se cansam muito rápido do que vem, né? Até que eu lembro até... Eu gosto muito do Cazé, assim. Eu era um dos caras que assistia a live do Cazé no comecinho dele, quando ele tava lá no primeiro quarto dele, lá, enfim. E aí os caras brincando com ele falavam: pô, e aí? Já preparou já seu discurso quando o pessoal cansar de você? E ele falando assim: cara, vou aproveitar pra fazer dinheiro agora, que daqui a um ano, esquece, ninguém vai nem saber quem eu sou mais. E tudo isso, né? O cara meio que entra no ostracismo. E pro influencer, isso meio que... O cara que fica meio que pra trás é meio até deprimente, né? Sim. Assim, o cara fica meio mal, né? É muito difícil, mas é a mesma coisa que o ator que um dia tava na novela das 9 e depois não é mais chamado, o jogador que já foi o camisa 10 e depois fica sem clube. Que fim levou? Você lembra do programa do Milton Neves? O que fim levou era isso. Né? O que eu sinto que é um pouco mais angustiante no nosso segmento é que você tem menos o controle das coisas. O que eu digo controle você não sabe como é que o algoritmo tá te privilegiando ou não, você não sabe qual é a próxima sacada, você às vezes não tem informação, não sabe fazer gestão de dado. O jogador de futebol, no limite, ele pode falar: cara, eu vou treinar muito, eu vou treinar 10 horas por dia, eu vou ficar com um físico muito bom, eu vou saber chutar com as duas pernas. Então, você tem mais controle. Você não tem o controle se o clube não quiser te contratar, mas eu acho que quando leva para o nosso segmento, o motivo de muitos dos creators sofrerem, terem essa angústia é que você controla menos, você está mais dependente de um macroambiente ali e você tem que saber navegar bem nesse oceano e às vezes nem com todos os recursos e todas as ferramentas você vai conseguir chegar onde você estava buscando. Você pega, por exemplo, até outra área, comediante. Quando você vê o começo ali do stand-up no Brasil, era meia dúzia que fazia, e assim, era um negócio extremamente... O Rafinha Basso, por exemplo, ele era, cara, muito, muito raro. Hoje, todo mundo quer ser comediante. É inacreditável. Você chega assim, eu vou muito ao Clube do Minhoca aqui em São Paulo, que é do Patrick Maia, e lá tem lá a noite do Atacadão do Minhoca, que é para comediantes novos irem lá apresentar o texto. E eu vou com minha mulher justamente pra gente ver assim, cara, quem tem talento e quem não tem. Assim, você vê assim, puta, tem gente que não é engraçado, cara. Mas você vê assim, é uma lógica de se o cara não tiver talento, não vai dar certo. Não vai dar certo. Ao mesmo tempo que às vezes o cara não tem talento e tem 500 mil seguidores no Instagram. Aí você fala, tá. Eu não sei se esse cara vai ter tanto futuro assim no mercado por aí, porque ele não cativa, né? Tem muito essa coisa. Bom, vamos para um rápido intervalo aqui no nosso BMC New Deal e na volta muito mais sobre esse papo do mercado de marketing aqui no Brasil. Fique por aí. Estamos de volta com o nosso BMC New Deal aqui na tela da BMC News nesta semana. Eu conversando com o Rafael Coca, meu xará, que é lá da Spark, a gente falando sobre mercado de marketing, né? A gente está falando sobre esse tamanho de influência e tudo mais. Eu queria agora falar do lado da marca, né? Porque a gente falou muito sobre o lado do influencer e tudo mais, né? O sonho e tal, mas do lado da marca. Como é que uma marca pode fazer para ter resultado no seu plano de marketing? Ou seja, o que ela tem que saber antes de ir atrás de um influencer, tá? Sair dando dinheiro para todo mundo mesmo. Contratar a Spark. Ela tem que saber o que ela quer, tem que saber o objetivo. Como eu falei, tem muita notícia sobre tudo que deu certo, mas tem muita coisa que não dá certo, e não dá certo justamente por menosprezar o trabalho que precisa ser feito. Eu tô brincando, menosprezar não é que tem que estar só com a Spark, mas é entender que se conectar com o influenciador é fazer comunicação, e fazer comunicação não é tão simples quanto posta aí meu produto, vamos ver no que vai dar. É entender se o teu produto tem aderência com o perfil que aquele influenciador atinge, se o tom de voz dele é o tom de voz que a marca está buscando, como é que vai ser essa comunicação, como é que você vai mensurar resultado. E a gente vê que tem
no Brasil, os anunciantes bem maduros já para entender esse jogo, que ele não é só qualitativo. Eu gosto daquele influenciador, vou fazer um trabalho com ele. Ele é um trabalho quali e quanti. Você tem que ler dados, você tem que interpretar os dados para que isso ampare as suas decisões. Então, tem um pouco de cada um dos lados. E é uma lógica, por exemplo, vamos supor, eu quero vender um produto na BMC News. E aí é uma lógica de eu entender que minha marca, ela estando ali, eu não preciso necessariamente vender um produto dentro da TV, mas sim a minha marca estando em concomitante lá naquele programa, o cara que me assiste, aquela persona, ela gosta de muitas coisas, ela vai começar a gostar da minha marca, ela vai reconhecer como um igual para ela. É mais ou menos essa lógica? Se a gente for comparar com televisão, tudo que a gente faz em rede social é merchandising. Então vamos primeiro fazer essa distinção, né? A televisão, ela existe com o break. A TV e a maior parte dos meios de comunicação com o break. Você faz, eu dou conteúdo, faço um break, te mostro uma publicidade, que é o que viabiliza eu produzir conteúdo, volto pro conteúdo. Quando você começa a entrar no merchandising, é quando o conteúdo ele já está mais... tem uma fusão com a mensagem publicitária. Então, para ficar bem simplório, o merchandising, né? O Faustão parava lá, agora eu te contar para você do caminhão do Faustão, da Procter & Gamble. Você estava aproveitando que a audiência tá presa lá para dar uma mensagem publicitária e beleza, vamos voltar agora pro show dos famosos. E muitas vezes você começou a ter uma conexão muito mais... a ruptura era muito menor. Então não é que você estava dando um conteúdo que você está interessado pra caramba e vem aquela mensagem falar da nova TechPix, que não tem nada a ver com a... Você começa a ter uma coisa muito mais conectada e a rede social leva isso para um outro patamar. Então quando o influenciador está mostrando o Get Ready With Me, ele está mostrando a roupa dele para ir pro baile... Tá muito conectado ele mostrar a marca do vestido lá, a menina influenciadora, pra audiência dela, que ela não tá só mostrando o vestido, ela tá mostrando como é que ela se prepara, como é que ela se maqueia, qual a festa que ela vai, por que ela vai, como vai ser. Então, simplificando, a relação que a gente fala das marcas junto aos influenciadores é essa, é um canal de comunicação que ele tá muito próximo da audiência dele, ele tem real time, então o cara não gostou, ele tá comentando lá na DM, e você tá lendo os comentários, televisão, você não tá vendo... Se alguém tá assistindo a gente aqui e não tá gostando, a gente não tá escutando nesse momento. E sinto muito se você não gostar, cara. O problema não é meu. Desculpa, brincadeira, tô brincando. O problema é o convidado. Não, pelo amor de Deus. Não, a gente ama vocês. Desculpa, viu? Eu prometo que melhorarei eu como pessoa. Brincadeira, cara. Mas acho que é esse a visão pelas marcas. Sim. De se conectar e garantir que seu produto, serviço, mensagem, esteja entrando no contexto adequado. Agora, tem uma coisa aí também, né? Que aí eu ia perguntar sobre riscos desse tipo de abordagem. Porque se uma publicidade entra na TV, por exemplo, a chance de um apresentador rebuscado fazer uma besteira é muito pequena, cara. Assim, é mais brand safe. Tipo, ele tem 1 zilhão de pessoas para ele responder, ele sabe, ele tem os donos da empresa. Sim. E aquela outra coisa também, vamos supor, se algum apresentador fizer uma besteira, os donos vão dar uma segurada na barra, desculpa a marca, tal, já tiramos o cara do jogo, volta aqui, a marca tá com programa, não com o cara. A partir do momento que ele vai com um influenciador, o influenciador não tem que responder ninguém, né? Então, assim, não, você tá se associando com pessoas. E desde a televisão, quando... A Havaianas, para dar um caso aqui que todo mundo deve conhecer, usava celebridades, cada celebridade que ela colocava em campanha, ela estava potencialmente correndo o risco dessa celebridade escorregar e se envolver numa crise e isso respingar na marca. E isso vai para um potencial muito mais elevado quando você vai para a rede social. Primeiro porque você tem influenciadores que não têm o preparo e o amparo que as celebridades sempre tiveram. Isso a gente percebeu muito no começo da empresa, como era diferente trabalhar com globais e com influenciadores, porque o global ele já vivia isso, ele vivia o business, ele vivia a relação com marcas. O influenciador até então faz um conteúdo legal, essa marca veio aqui, nem sabia que a marca tinha color code e tal, então a gente teve muito esse trabalho, mas sim, potencialmente você está sempre correndo esse risco ao se associar com pessoas, mas aí entra o nosso trabalho de mitigar. Então, a gente, por exemplo, nunca indica um influenciador para uma marca sem ter feito um disaster check, onde a gente vai considerar diversas questões, não só técnicas,
quantitativas como qualitativas. Ele tá se a marca não quer alguém que fale de política, ele tá envolvido em política. Se a marca quer evitar que ele tenha feito trabalho com a concorrência, que ele fale tal coisa. Então isso faz parte do nosso trabalho. É uma minúcia na avaliação da pessoa com quem você está sugerindo a marca se conectar, para tentar o máximo possível você ficar à prova de crise. Não que não possa acontecer, mas... E é muito louco porque isso, assim, você pega, por exemplo, o caso que foi muito famoso foi do Flow. O Flow, o próprio Igor, que é o dono do Flow, ele falou já em uma entrevista que eles lucravam R$1,5 milhão por mês, do dia pra noite, depois que o Monark fez a besteira que fez ao vivo. Foi de R$1,5 milhão para R$30 mil por mês, cara. Tipo assim, todo mundo foi embora, né? Todas as marcas saíram, tinha um monte. Aí depois que ele conseguiu reestruturar tudo e deu tudo certo novamente. Mas assim, é uma coisa um pouco mais volátil, né? Assim, do nada o cara, nessa ânsia de produzir conteúdo novo e falar com o próprio público, ele às vezes pode acabar saindo de uma linha ética, moral, que a gente não pode sair, né? Então... É mais fácil escorregar. Que se você pensa que o ator, no momento dele escorregar, tava seguro que ele tava na novela, ele tava se expondo pouco. Uhum. A hora que a sua exposição é quase que diária no celular, você tem muito mais chance de fazer alguma coisa que não vai ser bem interpretada e isso voltar contra você e respingar nas marcas que te apoiavam. Então é parte do cuidado e do profissionalismo que o creator tem que ter. A gente fala muito sobre profissionalizar a indústria. A Spark no papel de atender as marcas, entender a necessidade das marcas e levar isso para ponta da cadeia, que são os influenciadores, a gente entende que teve um papel e continua tendo nesses 10 anos de profissionalizar a indústria. A gente estava no começo de empresa que eles perguntavam, tem que emitir nota? Óbvio que tem que emitir nota. Não, porque é um trabalho. Mas para eles, assim, a gente teve caso lá no começo, que era uma diária de gravação com 2 atores globais e um creator. Os 2 atores globais que para fazer gravação, quando você tem contrato fixo com a Globo, tinha que pedir permissão, etc. Os caras estavam lá, na hora certa, no horário certo, set gravado. O creator não apareceu porque no dia anterior foi a festa de aniversário dele e ele bebeu muito. Cara, e a gente liga pro empresário e fala, mas cadê? Ah, não, mas vocês vão ter que pagar. Eu falei, não, que eu não ia pagar já era óbvio. Mas e a responsabilidade? Tem 2 atores aqui, o set não roda se não tiver terceiro elemento, que é essa pessoa. Se eu não rodar hoje, eu tenho o custo desse set todo preparado. Nossa. Então, esse profissionalismo, ele veio. Os que não se adequaram, realmente aí, pode ter o talento que for, vai ser excluído. Mas é uma indústria. É uma indústria que gira muito dinheiro. E para girar esse volume que eu falei de dinheiro, tem que ser profissional. Não tem jeito, né? E aí, hoje em dia, então, você vê que existe uma profissionalização muito maior desses caras. Eles têm uma responsabilidade muito maior. Muito. Quem não se profissionalizou, não tá no jogo. Muito louco isso. Muito louco. E aí, por exemplo, vamos supor que... Vamos voltar, então, para a parte de creators, que acho que é a parte até mais legal da gente falar, porque a gente tá falando de pessoas e jornada do herói e tudo mais. Mas se a gente fala de um cara que vai entrar hoje no mercado, vamos supor, o cara tá do zero. No ponto de vista de, um dia eu quero viver desse negócio, quero viver de marketing de influência e tudo mais. O que ele tem que ter na cabeça dele como bússola? Alô, você que sempre achou assim, eu acho que esse influencer aqui, eu faço um trabalho melhor que o dele, eu consigo fazer. Anote agora, pegue seu papel, caneta, vamos juntos nessa. Vamos lá. O que esse cara precisa saber na cabeça dele pra... não tem fórmula de sucesso. Essa é a primeira coisa. Então desista do seu sonho, amigão. Desculpa. É que eu brinquei, igual o jogador de futebol. Claro. Tem o fator sorte, tem o fator persistência, tem o fator talento, tem o fator estudo, mas te dizer o que a gente já viu acontecer quando surge uma rede social nova, os early adopters tendem a ter vantagem. Então, se a rede social ela realmente começa pequena, nichada, como todas, e depois ela explode, muitos dos que entraram nela num momento ainda não massificada largaram na frente, porque ele passa a entender melhor como é que aquela rede social performa, como é que o público consome conteúdo, mas tudo volta para você ser um bom produtor de conteúdo. Não tem... A gente estava falando dos comediantes. Teu texto for ruim, ninguém riu, eu posso te dar o palco da padaria aqui na esquina ou transmissão em rede nacional, você não vai decolar. Então, é sobre também você estudar o mercado e saber onde você está entrando. Eu acho que golpe de sorte não tem. Talvez
no começo dessa indústria, sim, alguns de repente se descobriram bons comunicadores, bons influenciadores. É muito engraçado tem aquele influenciador que se chama Esse Menino, não sei se você, né, que ele explodiu durante a pandemia com um texto que ele falava de Pfizer. E ele já falou ele falou quantos não foram as sketches de texto próprio que eu pus no ar, que eu achava, essa vai. Ele falou, Pfizer, eu não achava que, vou subir esse. E foi o que explodiu. Então você não controla. Só que ele tinha consistência, ele tinha talento, ele estava estudando o público que ele estava querendo atingir, ele estava criando a linha narrativa dele. Então, no fim, assim, o golpe de sorte sozinho, isolado, não vai resolver. Tem que ter uma técnica, tem que entender da sua audiência. Então, no caso, é o famoso know your audience, né? E é igual a gente está falando aqui sobre mercado financeiro. Quanta gente não fala, amanhã eu vou virar, como é que é? A gente é o trader. Do nada, você acha que você vai acertar lá o IPO que vai dar milhões? É igual, ninguém entra numa indústria que está fortalecida achando que... Tem um monte de casos de sucesso, mas... Você acha que tem uma coisa das pessoas, público geral, meio que dá uma subestimada na lógica de eu conseguiria ser influencer na hora que eu quiser, assim, eu conseguiria ser creator na hora que eu quiser, assim, existe uma coisa meio... E por que você acha? Pela facilidade do celular? O cara tá na mão? É porque eu acho que o iceberg você só vê... Você mergulha, né? Você só vê o tamanho do iceberg, né? 2/3 tá para baixo da água. E todo mundo tá olhando 1/3 que... Normal, porque ninguém vai ficar contando toda a história de como funciona o bastidor da indústria, mas a parte sedutora, que é você ver lá a menina que de repente começou a postar os looks dela e agora tá milionária porque um monte de marca vai atrás dela porque ela virou referência para um monte de menina e tem aquela vida glamurosa. Isso é muito sedutor. E todo mundo meio fala, por que eu não consigo? Talvez eu conseguiria, é que eu não tentei. Não é tão simples assim, né? As pessoas às vezes olham só a foto e não o filme. Verdade. E o filme é que conta a trajetória daquela foto momentânea sobre a qual você tira suas percepções. Todo mundo vê as cachaças que eu bebo, mas não os tombos que eu levo. Exatamente. Vamos para um rápido intervalo e na volta muito mais VMC New Deal aqui nessa semana. Já voltamos. Bem-vindos de volta ao nosso VMC New Deal desta semana, um papo muito bacana sobre marketing de influência, com o meu xará Rafael Coca, lá da Spark. Rafa, a gente estava falando um pouco sobre esses modelos, né? Como é que o mercado tem se andado e tudo mais. O que você acha que agora é o futuro para esse mercado? Quais são os próximos passos para esse mercado? Como é que é o desenvolvimento dele? Até porque aqui no Brasil a gente é pioneiro em muita coisa. Então, uma visão de alguém do Brasil pode ser realmente que seja o que deve andar no mercado. Eu vejo que a indústria ganhou muita musculatura. Quando a gente fala de movimentação de negócios, a gente já teve alguns grandes deals acontecendo aqui no Brasil de M&A, de aquisição, de fundos, de private equity, botando dinheiro nessa indústria. Recentemente o grupo Publicis, que está assumindo aí a ponta como o maior grupo de comunicação do mundo, fez 2 grandes aquisições, uma nos Estados Unidos de uma empresa de marketing de influência, uma aqui no Brasil. A gente teve há alguns anos a Local Web adquirindo uma empresa aqui no Brasil também. Enfim, não faltam informações aí de fundos e até de investimento para fomentar a nossa indústria, não só as agências, mas também, aí, em menor proporção do que poderia, mas a área dos creators, dos agentes, dos escritórios. Então, o nosso mercado, ele começa a fusionar cada vez mais com o mainstream da publicidade, que é um mercado muito rico no Brasil e no mundo. Então, isso olhando enquanto negócio, isso é uma situação. A gente está diante, nesse momento, de ver o que vai ser do TikTok nos Estados Unidos e mediante o que acontecer lá, isso pode cascatear para o resto do mundo, né? A questão que o governo, o Biden e o Trump tá menos agressivo, mas mantendo a questão que o TikTok deveria ser vendido lá nos Estados Unidos e não ser uma empresa chinesa operando lá. E vamos entender o que vai acontecer, porque o Brasil é um país-chave para o TikTok em nível global. Dependendo do que acontece lá, vira mais holofote ainda para cá e é mais dinheiro no nosso mercado, mais consumo de conteúdo, mais oportunidade para os creators.
Eu acho que o caminho sem volta é que as pessoas se conectam com pessoas a partir de plataformas tecnológicas ditas redes sociais. Então a gente pode estar daqui a pouco na iminência de outras surgir. O brasileiro está no pódio no mundo de quem mais consome conteúdo em rede social. Então realmente assim, o país é muito... Ele está muito... Rico. Ele é pronto para proliferar esse mercado. Tudo que planta nasce aqui no Brasil. Inacreditável, né? Tudo que planta você consegue colher. Como diria Marcos Lisboa, e esse é meu mantra, o Brasil é um país pobre não por acaso. Teve muito trabalho para deixá-lo assim, porque é inacreditável. Você tem um país, um continente, que tudo que você colocar a cabeça vai dar certo, e mesmo assim a gente tem uma desigualdade tão grande. Mas isso é outro assunto, é outro papo, depois mas é realmente um assunto muito interessante. Aí, falando ainda sobre esse momento geopolítico, a gente está num momento, por exemplo, que o Trump lá fora ele criou uma própria rede social para falar a verdade. Na cabeça dele é a verdade, é a opinião dele. Você tem um momento também que o Elon Musk vai lá e compra o Twitter. O quanto que, um pouco para esse lado da geopolítica e desses líderes políticos tentarem mexer em redes sociais acaba atrapalhando o trabalho de vocês. No caso de... Vocês precisam que as redes sociais elas tenham um algoritmo justo, né? Enfim, que não fique privilegiando A ou B. A partir do momento que tem uma interferência política tão forte assim, o quanto que isso acaba atrapalhando no trabalho de vocês? É interessante essa pergunta, justamente porque quando a gente fala do algoritmo, a gente está falando da distribuição de conteúdo grátis. Vamos colocar dessa forma. E a plataforma social, ela não é uma ONG. Então, isso também levou a nossa indústria para um lugar que é da mídia paga. Então, isso também quebra uma perspectiva que todo mundo sempre teve, que é paga o cachê do influenciador, ele cria o conteúdo, posta na rede dele e pronto, a mágica está feita. A rede dele, ele vai alcançar... É óbvio que para a rede social é interessante que o creator tenha alcance, porque senão ele não vai criar o conteúdo nem o com marca, nem o sem marca, e o conteúdo sem marca é o que está atraindo as pessoas para a rede social. Então é uma via aí de duas mãos, mas a rede social ela não vai ficar dando de graça o que ela tem para vender, que é a audiência. Então hoje o nosso trabalho, muitas vezes, ele é sobre fazer a parceria com o creator, criar o conteúdo, mas impulsionar aquilo com mídia. E aí direcionar isso para o target da marca. Porque eu estou menos dependente do algoritmo, que é algo que eu não controlo, e você não mensura o que você não controla. Então esse é o lado business da coisa. O lado algoritmos é essa discussão filosófica e muito maior do quanto você está aí na mão de 3, 4 bilionários que estão direcionando a narrativa para um lado ou para o outro. Acho que aí né, vamos entrar em campo político e tal. Eu escutei o Fábio Coelho, presidente do Google, falando anteontem numa entrevista, perguntou, ele está já no Google desde 2011, né, como CEO, qual é a diferença? Ele falou, o cenário mudou completamente, de 2011 para agora, o cenário jurídico, o cenário político. Então, faz parte. As redes sociais, né, que falam a praça pública, eu acho que nem eles imaginavam, quando o Mark Zuckerberg criou, que ia virar. Que, assim, que o mundo ia girar dentro da plataforma que ele criou, que era só para uma pessoa conhecer a outra lá, né, o Yearbook, que virou o Facebook. Na verdade, ele fez aquilo ali só para chavecar umas meninas, né? No fundo, ele fez isso. Eu acho que ninguém tinha noção do quanto realmente o mundo ia passar a girar por dentro dessas plataformas de tecnologia. Acho que nem ele tinha essa noção, né? Era um negócio explodiu. Então agora estamos trocando pneu com o carro andando, só que o carro está numa velocidade absurda. Mas é parte do negócio. Então, assim, eu acho que tem o lado business, que dá pra gente controlar, e se a tal plataforma amanhã tiver um boicote por tal motivo, outra surgirá. Então, assim, enquanto negócio, isso nos dá uma segurança e uma crença desde o dia zero, porque já tiveram, o Orkut não existe mais, o Google Plus não existe mais, o MySpace, o Snapchat foi forte no Brasil, não é mais, o Clubhouse chegou. Então, plataformas acontecerão, morrerão, mas não vai morrer esse interesse de pessoas conectar com pessoa. Então, isso é o que dá pra gente a expectativa que a nossa empresa tem vida longa ainda. E aí, justamente, você já deu um bom gancho. Próximos passos da Spark. O que você está prevendo aí para os próximos anos? Qual o plano de vocês? Cara, a gente praticamente dobrou de tamanho de 2023 de 23 para 24.
O mercado, felizmente, ele não para de crescer, e quando a gente fala dobrar de tamanho, assim, é um faturamento já relevante de 6 dígitos, então é um business, como eu falei, que esses números que a Goldman Sachs diz, que o Brasil tem, realmente pujante, gera muito dinheiro na nossa indústria, e a gente vê que ela, felizmente, segue crescendo duplo dígito ano após ano, se fortalecendo e acompanhando quais são esses movimentos aí, como eu falei, de estar mais conectado com compra de mídia, uma coisa que não era nosso histórico, está mais dentro da estratégia dos clientes. A gente tem, felizmente, aí grandes clientes já na nossa carteira, trabalha com os principais anunciantes do Brasil. Então, nossa rota é de seguir o progresso e buscando que isso aconteça em ordem. Porque a empresa crescer nem sempre é fácil e administrando as dores de crescimento. Pô, perfeito. Então, boa sorte nisso, obrigado. Inclusive. Muito obrigado por ter vindo aqui, obrigado Rafael. pelo espaço. Valeu, obrigado. Parabéns. Obrigado, tamo junto. E a você que nos acompanha no nosso BMC New Deal dessa semana, muito obrigado pela sua presença. É sempre uma honra tê-lo aqui conosco, aqui na BMC, que é a Casa do Investidor na TV brasileira, vocês bem sabem. Espero que vocês tenham gostado do nosso papo. Eu vou relembrar vocês para seguir a gente, eu falo seguir-nos, mas isso é muito oculto. Então, seguir a gente nas redes sociais, @bmc.news, no Instagram, LinkedIn, X, né, que é o Twitter, onde você quiser, Facebook, a BMC está junto com você, você só fica mal informado se você quiser, porque a gente está lá com você de maneira gratuita. Também estamos no portal bmc.news com as notícias mais fresquinhas do mercado financeiro. Eu sempre derrapo nesse fresquinhas, vocês devem observar todo o programa. Enfim, eu vou ficando por aqui, a gente se vê na semana que vem com muito mais BMC New Deal aqui na tela da BMC. Até mais, pessoal, tchau, tchau!